Gente, hoje eu tô com uma pessoa aqui muito especial, que é a pessoa que, quando eu penso em zumbido, e preciso de uma fonoaudióloga para dividir esse paciente comigo, acompanhar esse paciente comigo, é a Ana Carolina. Ela é maravilhosa e eu trouxe hoje ela para trazer um pouquinho sobre qual é o papel, como é que o fonoaudiólogo, que é audiologista, que tem esse olhar para a audição, trabalha. Então a gente vai contar um pouquinho sobre o que ele avalia, o que ela avalia no zumbido, quais são os tipos de terapêuticas que usa, como são essas terapêuticas, porque é uma dúvida que vocês trazem e eu acho que estava faltando aqui no canal alguém que saiba com propriedade explicar isso para vocês. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Dani. É um prazer estar aqui com vocês hoje e eu quero dizer também que é uma honra trabalhar com uma médica tão diferenciada como Obrigada. você. E é uma honra também trabalhar com você, porque a gente trabalha muito bem junto. Sim, sim, eu sou muito feliz por essa parceria. Ah, Muito eu também. obrigada, viu? Obrigada, Carol. Então, como é a nossa atuação, né? Então, eu costumo falar que a nossa atuação, a atuação do fonoaudiólogo com o paciente com zumbido, ela começa na avaliação audiológica. A avaliação audiológica ela é imprescindível. Não dá para um sujeito que tem zumbido não ter sido submetido a uma avaliação da sua audição. Isso porque a gente sabe que essa associação entre o zumbido e a perda de audição ela é muito frequente, ela é muito comum. Cerca de 80% mais ou menos da causa do zumbido está relacionada à audição. E a audição não necessariamente, quando a gente fala em avaliação audiológica, a gente não está falando só de exame de audição, aquele simples, que você vai lá e vem dois gráficozinhos. É uma coisa um pouquinho mais completa sobre toda essa que a gente chama de via auditiva, mas todo esse caminho que a gente usa para ouvir, porque a gente não usa só a orelha, a gente usa o ouvido, o que está lá dentro do ouvido e todo um caminho dentro do cérebro. E é ali que a gente tem que também entender como é que está o funcionamento. É isso mesmo, essa avaliação auditiva ela pode ser muito abrangente. Eu falo que o arroz com feijão, o ponto de partida é a avaliação audiológica convencional, que daí a gente vai investigar a audição, os limiares auditivos, que é o limiar auditivo é aquele nível entre o ouvir e o não ouvir, que a gente quer estabelecer né, durante a audiometria. Então, o paciente é normal ter dúvida quando ele faz o exame. Uhum. E eu costumo até falar que se ele não sente dúvida durante o exame é que eu não consegui chegar nesse limiar auditivo, aí eu não fico contente. Essa dúvida que ela tá falando é se você fez um exame. Então você tá lá dentro da cabine, tá com o fone de ouvido. E aí o fono tá colocando um apito para você, um apito que pode ser mais grosso, médio, fino. E esse entre ouvir ou não ouvir, é que ele começa num volume que você ouve e aí ele vai baixando até um volume que você tá na dúvida se você tá ouvindo, se é o seu zumbido, se você não tá ouvindo, se é o silêncio. O que é aquilo? Essa dúvida é onde está o mínimo som que você escuta. E o mínimo som é o que a gente chama de limiar auditivo. Exatamente. E aí, essa primeira avaliação, esse primeiro contato com o fonoaudiólogo, que geralmente é na audiometria tonal, audiometria vocal e a imitanciometria, que vai investigar como está a parte média da orelha, né, esse funcionamento da transmissão do som pela cadeia ossicular, vibração do tímpano, é uma transmissão mecânica desse som Essa parte aqui. Parte interna do ouvido. Então a gente vai fazer uma investigação dessa parte periférica, né, para saber se tem alguma dificuldade, alguma questão de acesso aos sons. Então a audiometria convencional ela é o padrão ouro para identificar as perdas de audição. Então a gente precisa nesse momento, nesse primeiro contato, primeiro definir se tem ou não uma perda de audição associada, porque isso muda a conduta, né, terapêutica. E aí, como a doutora Daniela muito bem mencionou, a gente tem como realizar outros exames. Então, a gente tem como usar sons para fazer a medição desse zumbido. Então, a gente vai identificar qual é o som mais parecido, mais compatível com essa percepção do sujeito em sensação de frequência do zumbido, em sensação de intensidade desse zumbido. A gente pode ver o quanto esse zumbido ele é suscetível a ser mascarado por outros sons, e aí a gente usa um som para ver essa interferência física do som no barulho do sujeito. E isso dá muitas informações sobre
às vezes, o quanto esse zumbido ele é mais ou menos percebido aí no seu dia a dia. E a gente pode usar também, fazer inclusive uma provocação sonora, né? Uma estimulação sonora um pouco mais prolongada, para ver se esse zumbido, como ele responde a essa estimulação. E tem alguns casos que pode acontecer que o zumbido ele simplesmente some, depois ele vai voltar, certo? Então ele some temporariamente, ou ele já tem ali um alívio temporário do zumbido, ele diminui um pouquinho essa amplitude, e aí a gente já vai pensando em condutas terapêuticas para esse caso. Pensa assim, então a gente fez o exame básico da audiometria que provavelmente você, se você sente zumbido, fez, que é aquele coloca, vai na cabine, vê os sons, os apitinhos, aí vai falar palavras para você, que é esse dos apitos, a gente chama de audiometria tonal. O que vai falar palavras, que é repete as palavras, pão, cão, pá, chá, e ver quantos por cento você acertou, é para entender a sua compreensão. Essa é a audiometria vocal. E a imitanciometria é uma parte do exame para a gente estudar a condução ali do som, como é que está funcionando atrás do tímpano, se tem uma pressão negativa ali, se pode ter secreção, o que pode estar acontecendo. Então esse é o feijão com arroz, o básico que praticamente todo mundo faz. E essa segunda parte que ela explicou agora, chamado de acufenometria. Então a gente tenta medir o volume do zumbido. Ah, mas como você vai medir isso se quem está ouvindo sou eu e mais ninguém escuta? Então, é dado um som e vamos tentar encontrar o som mais parecido com o zumbido que você sente. Vamos dizer que o seu zumbido seja um apito. Então, eu vou te dar apitos de sons de intensidades e tipos de sons diferentes e você vai tentar ver qual é o mais parecido. Identificou o mais parecido? Aí vai tentar entender qual é o volume, tentar equalizar com o volume que você sente. É uma medida subjetiva, ela não é objetiva, não é que nem um exame de sangue que está vindo um valor, mas é uma medida para até a gente colocar e te explicar, olha, a intensidade do seu zumbido, a sua percepção do volume é essa. Isso já ajuda na parte do tratamento que chama aconselhamento. E essa segunda parte que ela estava falando sobre chama nível mínimo de mascaramento, né? Sim, é isso. A gente vê se o zumbido ele é mascarável e depois estabelece esse nível mínimo de mascaramento. Então, se ele é mascarável, isso também traz informações importantes pensando no tratamento. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona esse tratamento num outro vídeo. Mas assim, essa avaliação é uma avaliação que é importante no paciente com zumbido para a gente pensar nas terapêuticas. E até se, por exemplo, o exame de audição convencional veio totalmente normal, todos os limiares de todas as frequências vieram acima de 20. O que mais a gente pode fazer para investigar essa via auditiva, esse caminho da audição? Sim, a gente tem outros testes que a gente pode fazer para investigar alterações que seriam mínimas auditivas e que não aparecem nesse exame convencional. Então, seriam testes mais sensíveis para detectar essas alterações auditivas, como a audiometria de altas frequências, que da mesma forma que a doutora Daniela explicou, a gente coloca o paciente na cabina, apresenta os sons ao paciente, ele vai respondendo como se fosse na audiometria convencional e a gente estabelece os limiares auditivos, que é aquele limite entre o ouvir e o não ouvir, para as altas frequências, porque a nossa audição ela funciona também para altas frequências. A gente tem uma grande amplitude aí de frequências às quais o nosso ouvido ele é sensível e geralmente as altas frequências são as mais susceptíveis a danos, né? A danos, machucados. Exatamente. Então por isso que esse exame ele costuma ser muito informativo também. E ele é um informativo para uma coisa que muita gente que sente zumbido quer, que é uma resposta, né? O que está causando o meu zumbido? Pode ser que ele ajude a gente a entender isso, pode ser que não, mas pode ser que ele ajude a gente a entender se existe algum dano ali. Um outro exame que também pode ser feito, que também mostra uma sensibilidade, lá dentro do ouvido a gente tem dois tipos de células. Células ciliadas internas e as células ciliadas externas. As células ciliadas externas, elas são células mais sensíveis ainda a machucados. E a gente consegue avaliar essas células através do exame das otoemissões acústicas, que é o teste da orelhinha, né? Que é o famoso teste da orelhinha. No teste da orelhinha a gente usa como uma forma de rastreio, como uma forma de triagem nas maternidades, né? Então foi descoberto que em resposta a um estímulo sonoro no conduto, essa contração das células ciliadas externas, que a doutora Daniela explicou, ela
ela proporcionaria, ela geraria um eco, né, um outro som que ele é capaz de ser medido no conduto auditivo do paciente. E aí a gente utiliza uma sonda com microfone e que capta essa resposta, faz uma análise dessa resposta para ver se essa resposta é realmente da contração dessas células ciliadas externas. E esse é um teste super sensível, tanto que ele é usado na maternidade para rastreio da função auditiva nos bebês recém-nascidos, mas que ele pode ser usado de forma diagnóstica nos consultórios, e ele também vai dar informações se já tem danos auditivos ali naquele sistema, que eles não aparecem em audiometria convencional, mas já tem algum dano que poderia justificar aquele zumbido para o paciente. E mais um teste que é interessante, que a Carol vai falar, é que o zumbido, às vezes, ele é acompanhado por um outro sintoma, que é o desconforto com alguns sons, que a gente chama isso de hiperacusia. Conta um pouquinho aí da hiperacusia aí do exame. Sim, Carol. a gente tem como medir também na cabina, com o uso do fone, do audiômetro, a gente tem como estabelecer o limiar de desconforto a sons. E essa medida ajuda a gente a entender se tem ou não um distúrbio de tolerância a sons associado com esse zumbido. Isso é super importante, porque eu noto muito, não sei a sua experiência, Daniela, mas no meu consultório, às vezes o paciente chega com queixa primária de zumbido. E depois descobre a hiperacusia. E depois a gente vai questionando, e aí você vê que pode ter alguma questão associada de desconforto a sons, e quando você faz a medida do limiar de desconforto aos sons, que é como se fosse uma audiometria inversa. Então a gente parte de um nível médio de intensidade sonora e vai aumentando esse som para estabelecer aquele nível mínimo que o sujeito começa a ter incômodo. E aí isso esclarece realmente se há algum distúrbio de tolerância a sons ou não associado. A gente tem que estar atento. E até pensando aí na fisiopatologia, no mecanismo em que o zumbido surge, faz sentido esse sintoma caminhar junto com o zumbido. Pensando que o zumbido, em 80% dos casos, ele está relacionado a algum distúrbio na audição. Quando acontece esse distúrbio na audição, já tem vídeo explicando sobre isso aqui, mas eu vou linkar para vocês. O cérebro ele vai ter uma resposta a isso. É como se ele fosse lá um gerente tentando corrigir aquela perda auditiva, aquela alteração auditiva, só que ele não manda nas células do ouvido, ele não consegue atingir lá, ele consegue mexer no nervo e nele. E ele mexe no nervo e nele. Aí ele tenta como se fosse melhorar, ele pega lá como se tivesse um radinho, aí ele fica tentando melhorar o som, aumentar, melhorar, e nessa hora ele aumenta o ganho do som sem aumentar para ouvir mesmo. E nesse aumento do ganho, você começa a ter incômodo com sons que não era para você se sentir incomodado e surge um outro som ali, que é o zumbido. Acho que é uma explicação que eu gosto de fazer mais ou menos assim. Tem alguma outra analogia que você costuma usar? Sim, eu costumo dizer que o zumbido, quando ele incomoda, né, é essa questão do som interno, que é o som que geralmente é percebido só pelo sujeito, e aí ele gera todo esse incômodo. Agora, no caso dos sons externos que incomodam, a diferença é que são sons externos. Mas se a gente parar para pensar, a forma como o cérebro se conecta frente a esse som, que é uma forma, acaba sendo uma forma equivocada. É muito parecida nas duas condições, né? Como se não conseguisse filtrar nenhuma das duas muito bem. E aí tem associações com outras áreas cerebrais, né? Que não só as auditivas, que vão reforçar, vão criar uma cadeia aí, um ciclo vicioso de uma resposta exagerada, equivocada, frente ao som. Eu costumo falar que não é para um som causar todo esse rebuliço no cérebro do paciente, entendeu? O vídeo que eu comentei, que eu tenho linkado aqui, eu coloco pra eles que é como se assim, o zumbido ele chega, bate na porta, entra lá na salinha da audição, bota o pé na mesa e aí ele começa a interfonar para vários outros apartamentos daquele prédio. Para atenção, para emoção, e aí começa uma fofocaiada lá no prédio, no apartamento, todo mundo com esse zumbido vai ganhando uma proporção muito maior do que na verdade ele tem. Então, às vezes você olha para o exame que a gente mediu o nível do volume do zumbido, ele é um volume que é um volume considerado baixo, só que a pessoa tem um grau de incômodo nota 10 para esse zumbido. Então a gente sabe que o volume, quando, por exemplo, está medindo na acufenometria, não é o volume que indica o grau de incômodo do paciente. Não. É a reação, é esse rebuliço que acontece naquele apartamento com a emoção, com a atenção, com o foco
que é isso que vai gerar o grau de incômodo do zumbido. Principalmente é isso que a gente entende até o momento, né? Sim, e quanto mais um liga para o outro ali, mais forte vai ficando essa fiação, certo? Então aí que mora o perigo, certo? Que a Exatamente. gente tem que intervir, não é verdade? Falando em intervir, então, o próximo vídeo aqui nosso vai ser exatamente sobre isso, né? Quais são as intervenções que a gente pode ter? Vamos começar falando aí sobre intervenção relacionada à reabilitação auditiva e fica pro vídeo. Espero que você tenha gostado desse. Se você gostou, se inscreve, deixa o seu like e vai estar aqui embaixo na descrição o contato da Carol, se você tiver interesse de fazer a sua avaliação audiológica com ela ou entender sobre como ela poderia te ajudar no seu tratamento, vai ter o contato aqui de agendamento dela, tá bom? Obrigada. Imagina, que é isso. Tchau, tchau.